Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, a angústia dos povos, perplexo com o bramido e a agitação do mar. Os homens desfalecerão por causa do medo e da expectativa do que vai acontecer ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e a toda a glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, ergai-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a embriaguez e as preocupações da vida. E que esse dia não caia sobre vós subitamente como uma armadilha, pois atingirá todos os que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, a fim de terdes força para escapar a tudo o que vai acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O Evangelho do primeiro domingo do Advento é tomado de um discurso de Jesus. O ponto central é a vinda do Filho do Homem, descrita com uma linguagem simbólica característica da literatura judaica. A vinda do Filho do Homem para o julgamento final é o seu aspecto imprevisto. Por isso, estai atentos, vigiai e orai. O discurso começa com uma pergunta dos discípulos, depois de Jesus anunciar a destruição do templo. Quando será isso? Na sua resposta, Jesus vai misturando vários aspectos da vida futura dos discípulos, referindo-se a circunstâncias muito concretas da invasão romana. Na segunda parte do texto, encontramos uma série de alusões tiradas do Antigo Testamento, que pertencem à linguagem simbólica apocalíptica para significar que Deus vai intervir um dia sobre todas as forças do mal, abalando as convicções e as certezas em que muitos se baseiam. Assim, o cerco de Jerusalém será um sinal para os habitantes da Judeia fugirem para os montes a fim de escaparem à morte. A necessidade da pressa será tão urgente que não haverá tempo para tirar coisa alguma para a fuga. Será uma ocasião muito difícil para as mulheres grávidas e para aquelas que tiverem crianças pequenas. Uma fuga de inverno aumentaria as dificuldades de uma situação já bastante difícil. Se for num dia de sábado, será muito complicado para quem, de mentalidade judaica, cumpre rigorosamente os passos que se podem dar neste dia festivo. Além disso, o evangelista assinala que a ruína de Jerusalém cumpre tudo quanto está escrito na Sagrada Escritura. Deste modo, o acontecimento histórico é inserido no desígnio de Deus e, portanto, inseparável da morte de Jesus. Ao apresentar este episódio, São Lucas quer dar respostas às inquietações dos cristãos para os quais escreve. Ao tempo de Jesus, perante tantos desastres, guerras e perseguições, muita gente dizia: o fim do mundo está próximo. A comunidade do tempo de Lucas, à volta do ano 80, pensava a mesma coisa.
Além disso, durante a destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70, e a perseguição dos cristãos, que já durava 40 anos, havia quem dissesse: Deus já não controla os acontecimentos da vida. Estamos perdidos. Por isso, a preocupação principal do discurso é ajudar os discípulos a discernir os sinais para não serem enganados com discursos sobre o fim do mundo. Atenção, não vos deixeis enganar. Lucas refere os sinais cósmicos que antes já tinha mencionado, mas toda a atenção está no modo como os homens reagem sem, no entanto, os enfatizar demasiado. Os sinais do céu estão associados aos sinais sobre a terra e no mar, isto é, o evangelista insiste no aspecto universal. Todas as coisas deste mundo são corruptíveis, têm um fim, mas o sentido da história humana não se encaminha simplesmente para a ruína e desgraça. Aquilo que para muitos é o final de tudo, para os discípulos de Jesus deve ser o tempo de esperança e de certeza de libertação. A vinda do Filho do Homem sobre a nuvem, com todo o seu poder e glória, irá marcar o fim deste tempo para inaugurar outro, em que só terão lugar os que se mantiverem fiéis. Jesus alerta os discípulos para as duas atitudes possíveis face à finitude e os problemas de história pessoal e social. A primeira é de fuga, arranjando paliativos e falsas ilusões de bem-estar e de vida. A segunda atitude é permanecer acordado, apoiados na oração, na força de Deus para olhar os acontecimentos de vida através de seus olhos. O dia do encontro com o Filho do Homem acontecerá sempre. É fundamental poder estar de pé, com confiança perante aquele que vem numa nuvem, como juiz a interrogar a todos sobre a forma como usaram sua vida. Porém, para os seus seguidores e amigos, vem numa atitude de amor, libertação e vida. A oração constante é um meio fundamental para não perder a presença de Espírito. Aprofunda no nosso coração a consciência da presença de Deus no meio de nós e, assim, dá-nos força e luz para suportar os dias maus e crescer na esperança. O texto termina com uma exortação, indicada com o imperativo, vigiai, acompanhada do convite a uma oração constante, tema típico do Evangelho de Lucas. A oração é a força que salva o crente do medo que os acontecimentos catastróficos podem suscitar e, em segundo lugar, permite que se possa estar de pé diante do Filho do Homem, certos de um julgamento favorável de salvação. A oração é, portanto, a atitude vencedora, que deve ser usada todos os dias para enfrentar a vinda do Filho do Homem. Agora medita. Encontraste no texto alguma coisa que te deu esperança e coragem? Que leva as pessoas hoje a ter esperança e a resistir? Porquê, no início do Advento, a Igreja nos confronta com o fim do mundo? Como entender a imagem da vinda do Filho do Homem sobre uma nuvem? Vives a oração como uma atitude constante de vigilância? Quais as preocupações que pesam no teu coração? Com o Salmo 61, demos graças a Deus e reafirmemos a nossa confiança e esperança
no único refúgio e salvação. Rezemos. Só em Deus descansa a minha alma. Só em Deus descansa a minha alma, dele me vem a salvação. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza. Jamais serei abalado. Minha alma só em Deus descansa. Dele vem a minha esperança. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza. Jamais serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. O meu abrigo, o meu refúgio está em Deus. Povo de Deus, em todo o tempo, ponde nele a vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações. Papa Francisco, na catequese de 2 de dezembro de 2018, comenta o texto do capítulo 21 de Lucas, versículos 20 a 28, dizendo: Hoje começa o Advento, o tempo litúrgico que nos prepara para o Natal, convidando-nos a elevar o olhar e abrir o coração para receber Jesus. No Advento, não vivemos unicamente a expectativa do Natal, somos convidados também a despertar a expectativa da vinda gloriosa de Cristo, preparando-nos para o encontro final com Ele, mediante escolhas coerentes e corajosas. Recordamos o Natal, esperamos a vinda gloriosa de Cristo e, inclusive, o nosso encontro pessoal, o dia em que o Senhor chamará. Durante estas 4 semanas, somos chamados a abandonar um modo de viver resignado e a sair alimentando esperanças, nutrindo sonhos para um novo futuro. O Evangelho deste domingo alerta-nos a não nos deixarmos oprimir por um estilo de vida egocêntrico, nem pelos ritmos frenéticos dos dias. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe repentinamente. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai. Vigiar e rezar, eis como viver este tempo, a partir de hoje até ao Natal. Vigiar e rezar. O sono interior nasce de girar sempre em volta de nós mesmos e de permanecer sitiados no fechamento da própria vida, com os seus problemas, as suas alegrias e as suas dores, mas girar sempre ao nosso redor. E isto é cansativo, aborrece, fecha a esperança. Encontra-se aqui a raiz do torpor e da indolência, dos quais o Evangelho fala. O Advento convida-nos a um compromisso de vigilância, olhando para fora de nós mesmos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos às necessidades das pessoas, dos irmãos, ao desejo de um mundo novo. Este tempo é oportuno para abrirmos o nosso coração, para fazermos perguntas concretas sobre como e por quem dependemos da nossa vida. A segunda atitude para viver bem o tempo da expectativa do Senhor é a oração. Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Alerta-nos vivamente o Evangelho de Lucas. Trata-se de nos erguermos e de rezarmos, dirigindo os nossos pensamentos e o nosso coração a Jesus, que está prestes a chegar. Levantamos-nos quando esperamos algo ou alguém. Nós aguardamos Jesus, queremos esperar na oração, que está estreitamente ligada à vigilância. Rezar, esperar Jesus, abrir-se aos outros, ser vigilante, não nos fecharmos em nós mesmos. Esperamos Jesus e queremos esperá-lo na oração, que está estreitamente ligada à vigilância. Diante de Deus, quero comprometer-me. Vou estar atento, olhando para fora de mim mesmo. Vou abrir-me às necessidades do outro. Vou criar em mim o desejo de um mundo novo. Vou aguardar Jesus, que vem em espírito de oração.
Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor omnipotente e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.